Olá, olá amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui com a Vanice Passin sobre o trabalho que a empresa dela desenvolve, né, na área de recursos humanos, recrutamento, seleção e oferta de oportunidades de emprego, enfim. É uma empresa que está se destacando muito nessa área e tudo que gira em torno dessa questão aí do mercado de trabalho, das opções de emprego, oportunidades, vamos tratar aqui nesse bate-papo, até para poder passar, né, para muitos interessados, jovens e mesmo pessoas já mais maduras que de repente estão no momento fora do mercado, para que a partir dessas ferramentas, dessas dicas que a Vanice vai passar aqui, o pessoal possa se apropriar e possa, ou então possa recorrer aos serviços da Vital Gestão Humana, né? Tudo, Vanice? Tudo bem, Vitor, tudo ótimo. Uma boa tarde para todos. Legal. Como já dissemos, então, a Vital Gestão Humana, né, trabalha com metodologias, com ferramentas, tudo para oferecer o melhor serviço nessa área que encaminha, que indica, que aperfeiçoa, inclusive, profissionais, dá dicas para que haja a possibilidade do pessoal se encaixar melhor. Mas a gente tem, evidentemente, um foco muito especial aí na questão do jovem, né? E eu começo perguntando para a Vanessa assim: os jovens estão muito querendo trabalhar ou se percebe, Vanessa, uma acomodação dos mesmos? A gente está vivendo essa era muito instantânea, né? Então o jovem, na verdade, espera que tudo aconteça muito rápido. E essa é uma das grandes questões. Está ficando cada vez mais tardio a procura do jovem pela vaga de emprego, porque eles estão ficando um pouco mais acomodados em casa, isso de maneira geral, né? Não estamos falando das exceções. Estão buscando se profissionalizar anterior a ir buscar uma vaga de trabalho. Mas, no geral, Vitor, a gente sente um pouquinho de acomodação, tá? Pois é, e aí nessa questão da acomodação, eu só faço uma complementação dessa pergunta. Muitas vezes a gente ouve assim: puxa vida, o empregador ou o empreendedor dizer, eu queria alguém trabalhando comigo, mas o pessoal não quer nada com nada. Essa expressão tem se ouvido muito, né? Exato. Acaba que o jovem, quando vai buscar uma vaga de trabalho, está se falando muito pouco de como ingressar no mercado de trabalho. E o jovem vai com aquela ansiedade: eu vou me colocar hoje numa vaga, mas amanhã eu já quero subir de cargo, eu quero ter uma colocação melhor dentro da empresa. Não tem se mais se falado sobre aquele desenho dentro da empresa de cargos e salários que a pessoa vai entrar, principalmente com estágio, né? A gente ouve muito lá na Vital, Vitor. E que daí ele teria que pensar na possibilidade da escalada, né? Exato, a escalada. Então, a gente acaba orientando sempre o jovem para iniciar por estágio, né? Porque a gente ouve muito lá: mas você só tem vagas com experiência. Não, tem muita vaga de estágio e o jovem precisa aproveitar isso, adentrar. E você vai falar logo sobre isso aí, Até bom. Pelo que nós queremos saber o que a Vital oferece. Antes disso, eu queria aqui agora agradecer os nossos apoiadores de sempre: o Sicredi, Pacheco Fotografias, Livraria Knebel, a Soldas Rosense, a Serralheria Witkowski, a Álvaro Vieira Advogados Associados, ao Restaurante Bocata, a Quadzat Solar, também a Policlínica Santa Rosa, a BR Fonia, a Leuzen Control, a Nelson Dutra Cirurgia Plástica, Squash Academia,
Realce Noivas e Golfeto Artefatos. Então agora essa pergunta assim que coloca na vitrine o que vocês fazem. O que afinal de contas a Vital oferece no seu rol de serviços, Vanessa? O recrutamento e a seleção é o nosso carro-chefe, né? Mas nós também damos cursos, treinamentos, coachings, mentorias, tanto para a empresa quanto para a pessoa física também que quer formar aí o seu lado profissional, estabelecer um elo maior diante disso. E até, Vitor, vou te contar uma novidade dessa semana, tá? Opa, que legal! Nós estamos já há um bom tempo em busca de uma educação EAD para que a Vital possa cada vez incorporar mais serviços. É o que nós estamos buscando. A Vital mudou bastante e continua também nesse processo de mudança, porque a gente precisa angariar cada vez mais serviços para os candidatos, que a gente precisa que eles se qualifiquem, né? Mercado de trabalho mais bem qualificado é mais produtivo. Claro. E nós conseguimos então uma parceria com a Unicinos, que ainda não tinha vindo para cá. Show de bola. E estamos agora no processo de treinamento, que eles têm um processo bem rigoroso, e é muito bom quando tem um processo rigoroso, porque aí tu vê a seriedade, né, do comprometimento. Então a gente também vai ter uma escola EAD, faculdade, mestrado, pós também, né? Então teremos aí... O Unicinos é uma marca, assim, incrível, super consolidada, né? Na área da educação, né? A gente ficou muito feliz, porque nós buscávamos algo para... Nós damos curso, né? Damos treinamento, mas cursos mais pequenos, mas nós precisávamos de algo para incentivar o candidato a buscar uma qualificação. Porque hoje em dia, quando a gente fala de mercado de trabalho, logo vem aquela pergunta, mas e como eu faço para ganhar um bom salário? Né? Acho que todo mundo quer estar em busca disso, se qualificar e se especializar, né? A gente sabe que o conhecimento geral é necessário, mas agora você buscar uma especialização específica para você ser melhor no que você está fazendo é o essencial para você conseguir um bom salário. E nessa busca, então, a gente conseguiu a Unicinos para trazer para cá. Pois é uma parceria que vocês estão fazendo agora. A Unicinos vai ser o nosso polo EAD, mas ele vem através da Vital Gestão Humana. Então, a Vital Gestão Humana e Unicinos hoje. E aí oferecendo cursos? Oferecendo também, além de cursos, de treinamentos rápidos, que eram os que a Vital já estava proporcionando, né? Nós também vamos dar agora, então, as faculdades, as pós e os mestrados. A gente estamos na semana do treinamento de quais os cursos virão para cá. Legal, no sistema de EAD, né? Isso aí. Hoje, parabéns. Show de bola. Tarde e noite de treinamento. É uma agora. conquista, hein, velho? É uma grande conquista, porque a gente precisava de alguma coisa assim que tivesse além de um peso, uma seriedade na parte educacional, porque a gente não pode só buscar a educação sem realmente realizá-la, ela afinco, né? E a Unicinos, ela tem muito essa visão de trazer o conhecimento, cobra bastante do aluno, mas isso é o essencial, é o que a gente precisa, a transformação, a mudança com a educação, né? Eu acho que vai ser a melhor opção aí, com certeza, trazido a Unicinos para cá. Puxa vida! Pois é, e uma outra pergunta assim, não só o jovem, a gente crê, né, Vanice, que busca hoje novas oportunidades, mas algumas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, já têm uma certa idade e que querem voltar. Como é que vocês trabalham essa questão? Esse profissional a gente precisa acabar acompanhando com uma ênfase maior, porque provavelmente esse profissional vai ter várias áreas onde ele já trabalhou e já atuou, né? Sim. E é o que a gente fala, a busca por uma boa colocação, você precisa escolher a área que você vai seguir. Então a gente volta a falar sobre perfil, né? Avaliação de perfil, que nós precisamos identificar o que, além de gostarmos de fazer, nos sentirmos confortáveis, porque é o nosso perfil, a gente poder também ter uma execução melhor. Então, avaliar aonde que está a tua trajetória profissional nunca é tarde. O bom é começar cedo, de jovem, antes de você sair buscar
uma vaga profissional e começar a alinhar o teu caminho, busque primeiramente entender o teu perfil para você já ir no caminho certo, né? Mas caso isso aconteça depois, com alguém que tem já uma trajetória profissional desenhada, nunca é tarde para parar e realinhar, porque realinhando você vai seguir um caminho que você vai estar mais satisfeito e você vai executar melhor a função dentro daquela empresa e vai ter mais ênfase, né? Se todo mundo pudesse parar um momento da vida para se reajustar, conseguiria alinhar melhor o seu caminho para ser mais produtivo para si e para a empresa. Com certeza. Pois é, mas aí até agora vou inverter aqui uma pergunta, mas a questão, nesse sentido, o teste vocacional, ele ajuda, né? Com certeza, com certeza. Hoje a gente trabalha com uma análise de perfil chamada PASCOM, que é uma análise internacional e ela é muito conceituada porque ela é muito completa. Ela vai avaliar o teu lado profissional, assim como o teu lado pessoal também, né? Porque é uma pessoa com 2 âmbitos, mas não se desgruda, né? Tá sempre junto. Com certeza. Então a gente precisa saber, além do que a pessoa se sente confortável em fazer, porque quando está se sentindo confortável naquela execução daquela função, é porque aquilo lá é o perfil dela, né? Mas se entender com isso, entender qual é o teu perfil, vai fazer vocês sempre em busca de mais. E ali está o desenho do bom profissional. Se especializar no que se gosta de fazer, para que nunca canse, né, Vitor? Com certeza. E vocês têm, na equipe, no time de vocês têm psicólogo ou psicóloga? Hoje nós temos 2 psicólogas, a Raquel Dias e a Karine Klein, né, que vão nos assistir depois na entrevista. Isso. E elas fazem essa parte da análise. Não é só essa análise que a gente tem, tá, Vitor? Mas é essa que nós sempre indicamos e colocamos como nosso carro-chefe, porque ela é mais completa, tá? Daqui a pouco se exige que façam outro tipo de análise, porque vai identificar um perfil mais quantitativo. Então existem outras análises para se fazer, mas a gente se volta sempre para o PASCOM porque ele é mais completo. Depois dessa complexidade, toda aquele dado, a gente estudar tudo isso em conjunto com a pessoa, né? A gente acaba, então, indicando outras análises se necessário. Legal. Na tua opinião, quais são as profissões que vão crescer num futuro breve, enfim, aí, até talvez por consequência e efeito da própria pandemia, né? Da pandemia ressalta aí o agro, né, que está se saindo muito bem agora, e eu acho que é um curto prazo, que até agora a gente falar de curto, médio prazo, a gente não sabe muito, né, Vitor? Nunca ninguém passou por toda essa turbulência que está acontecendo no mercado. Mas o pessoal que domina a tecnologia tem uma certa vantagem, né? Tecnologia também. O agro e a tecnologia. E nisso, Vitor, o que eu te pontuo assim, independente do segmento e do setor, hoje a gente tem uma consequência da pandemia, né? Mas independente do segmento e do setor, quando a gente fala de profissão, busquem sempre ser os melhores dentro do que vocês estão fazendo. Exato. Né? Então, primeiro de tudo é se conhecer, e nunca é tarde para se conhecer. Isso é uma dica que vem de muito tempo. Né? Exato. E porque a gente fala muito assim, ser um profissional completo, né, Vitor? A pessoa tem que ser um profissional completo, tem que entender de tudo um pouco. Isso é de âmbito geral, de forma geral. Agora você tem que saber aonde você vai focar o teu esforço para ser melhor naquilo, porque a gente vê muito candidato que chega lá um pouco perdido nisso, né? Eu fiz uma faculdade de contábeis, mas agora eu queria fazer algo ligado ao agro, porque eu quero ter um perfil mais amplo. E aí, quando vai para a área da contratação, a empresa acaba não sabendo que foco dá, porque ele não é nem agro e nem contábil. Ele está ali no meio termo, não é especialista em tudo. Então, entender do âmbito geral de mercado, ok, mas escolha o teu caminho dentro do teu perfil, que assim a pessoa vai conseguir ter uma ênfase maior, né? Pois é, e para aquele pessoal ainda bastante novo, que ainda não exerceu praticamente
alguma atividade e que sempre tem aquele chavão, aquele clichê da questão de dizer, puxa, mas você não tem experiência. Como é que é um preconceito, né, que existe, né, para muitos que de repente não tiveram uma experiência laboral ainda, de trabalho, e que querem entrar, afinal de contas, querem ter a primeira atividade, a primeira experiência. Como é que vocês aconselham aí, ou como é que vocês recebem esses casos? Tem que se enganjar, tem que abrir a mente para se enganjar em vagas de estágio, tá? Para quem está estudando, às vezes iniciou no estágio dentro de uma empresa, mas não era aquilo o primeiro de tudo, voltamos, teste vocacional, análise de perfil, Sim. ok, feito, mas entrou numa empresa e está num setor onde não se identificou, volta um passinho, né? Vamos esquecer um pouquinho essa ansiedade, porque a carreira, ela é para a vida toda, tá? Então volta um degrauzinho e volta no lado do estágio, vai buscar uma especialização onde te dê a oportunidade de entrar dentro de uma empresa com estágio. Não são todas as empresas que abrem vagas para estagiários, porque tem empresas mais específicas que precisam pegar o profissional pronto, ele tem que chegar naquela função, se adequar ao perfil da empresa, mas tem que chegar dando resultado, né? Então não é qualquer vaga que vai aceitar que tenha o estágio, mas iniciar dentro das empresas que dão oportunidade na área de estágio vai fazer com que você conheça a área, e conhecendo a área você também vai se descobrir se é aquilo que você realmente queria e ganhar experiência. Pois é, e hoje você já tem muito essa questão da possibilidade de estágio, empresas oferecem isso aí, né? Sim, e tem uma questão também, Vitor... Existe um percentual, vocês já mediram ou não? De empresas? Vou te dar um chute, mas acho que é um chute mais assertivo, assim, uma média de 20% das empresas, elas abrem a oportunidade de estágio. Sim. Até, voltando ao nosso momento econômico, vão abrir mais vagas de estágio, porque as empresas, elas vão ter que se adequar ao mercado que hoje está faltando dinheiro no mercado, então os salários eles tendem a dar ou uma paralisada, e para as vagas novas, houve uma demissão, vai ter uma vaga nova, com certeza vai baixar aquela base salarial até que essa economia se recupere novamente, para que a gente comece a pensar em altos cargos aí e altos salários. Pois é, aqui de novo eu vou inverter uma outra pergunta em função dessa questão que nós falamos há pouco agora, né, da primeira experiência e tal, mas tem também todo esse enfoque, né, Vanessa, nesse setor, nesse segmento, melhor dizendo, de jovens que estariam hoje fazendo alguma atividade informal, né, para poder ajudar em casa ou simplesmente para poder sobreviver, porque de repente a renda familiar não está ajudando para manter todo mundo, para alimentar todas as bocas, e o jovem vai atrás de algum serviço informal. Vocês acompanham essa situação também? Na preparação do currículo, quando se fala de alguma coisa informal, de algum trabalho informal, há uma dúvida geral, né? Trabalhei durante 6 meses informalmente, ajudando alguém, né? Vou fazer um bico, vamos pegar lá da fase do bico, né? Trabalhei com pintura durante 6 meses ajudando o meu tio. Geralmente as pessoas não colocam essa informação no currículo. Só que ela é extremamente importante. Por que ela é importante? Nossa, daqui a pouco o rapaz lá que trabalhou com o seu tio na área da pintura, ele tem um tino para vendas muito bom. E nós temos uma empresa que é da área de tintas e vai ofertar uma vaga de vendas. Sem nós sabermos que ele conhece o ramo, como a gente vai indicar? Sem a empresa ter noção de que ele já trabalhou na mão de obra daquele ramo, que conhece o material, que conhece a tinta, como que ela vai saber que ele já é um bom vendedor, mas faltava o conhecimento? E ali tá, precisa descrever, e descrever da forma correta. Trabalhei informalmente pelo período de tanto tempo, porque informalmente, às vezes as pessoas colocam 1 semana, em 1 semana você ajuda alguém, você não consegue ter experiência. Mas agora, a partir do 3º mês, já dá para se dizer que aquele profissional tem experiência
naquele setor, mesmo que tenha sido trabalhado de forma informal. Precisa constar no currículo, tá? E um detalhe muito bom de falar sobre informalidade, Vitor, muitas vezes um candidato chega lá e ele ficou 1 ano sem trabalhar e a gente deixa aquele espaço no currículo, 1 ano. A gente sabe que para a empresa isso pesa, né? Mas por que ele ficou 1 ano sem trabalhar? Geralmente quando é mulher ainda, né? Aí fala, ficou em casa 1 ano, né? Não, aquela mulher trabalhou informalmente vendendo uma marca X de cosméticos. Estava vendendo. Ela era vendedora naquele período. Então, aquela experiência precisa constar. Pois é, esse é um outro problema, né, Vanessa, que eu creio que não só jovens, mas pessoas mais maduras enfrentam, de que em saindo de alguma empresa, de alguma atividade, muitas vezes não consegue voltar rapidamente, ficam 1 ou 2 anos fora do mercado de trabalho e tem uma dificuldade para ser reinserido, né? E só que muitas vezes essa pessoa talvez até fez algum curso de aperfeiçoamento nesse meio tempo, leu bastante, sei lá, ela se instrumentalizou, quem sabe, o que pode até potencializar, né, a capacidade dele, né? Não pode deixar vácuo no currículo, Vitor. É uma das questões que a gente toca muito, e quando o candidato, a gente faz um currículo lá na Vital, nós temos o nosso currículo no formato padrão, onde nós temos uma profissional, a Caroline, que é a nossa auxiliar de RH, que vai sentar com o candidato e vai puxar muito isso, porque a maioria das pessoas vai colocar só o que está na carteira. E a gente precisa instigar. Mas você conhece algum segmento, algum setor diferente? Daí a pessoa começa a contar. Sim, eu conheço vendas, eu trabalhei com, vamos lá para o ramo da tinta, né? Eu trabalhei como pintor lá ajudando meu tio. Isso. E isso tem que constar em cima do currículo para que não haja espaço, para que a gente justifique o que a pessoa fez naquele período. E quando é uma especialização, Vitor, não é ruim. Não é ruim a pessoa ter dado uma pausa na sua trajetória profissional para se especializar. Ver isso como uma coisa positiva. Positiva, né? porque ela está se tornando especialista, né? Ela está buscando um conhecimento que a outra pessoa não vai ter. Se a pessoa parou um período da sua trajetória, da sua carreira, para se especializar, é porque ela ama aquela profissão, Vitor. Claro. Isso a gente tem deixado bem claro aí para os empresários darem valor para aquele profissional que de alguma forma ele se manteve, então ele precisou se readequar financeiramente, alguém ajudou, porque é uma paixão aquela profissão. Então ele se especializou naquela profissão. Não é ruim, as pessoas acabam pensando assim, mas eu não vou estudar, tem muita faculdade que é manhã, tarde, né? Eu não vou fazer essa faculdade porque eu não vou conseguir trabalhar. E aí o meu currículo vai ficar lá, eu fiquei 5 anos sem fazer nada. Se você tem condições de fazer, faça e descreva no teu currículo que você usou esse período para se especializar. Por quê? É a tua paixão, aquela profissão. Usar essas palavras é muito bom também, tá? É muito bom, né? Claro que sim. Pois é, e aí tem uma outra questão que está coladinha nessa aqui, Vanessa, que creio eu que é principalmente para quem está começando, mas vale para quem já teve algumas oportunidades, já trabalhou e tal, que é e eu acho que você pode falar também, psicólogos de você, da empresa, mas você, como administradora e diretora da empresa, podem falar de cadeira na questão de como a pessoa tem que se portar para uma entrevista de emprego, né? Como é que deve ser feito o currículo dela, como é que, enfim, essa abordagem numa relação com o empregador, com o chefe da empresa, com o gerente, enfim, com alguém do RH. Quais as dicas principais que vocês dão? A questão de apresentação, a questão da tonalidade de voz, eu imagino que tenha todo um ferramental aí para usar. Sim, com certeza. Até falando sobre currículo, eu poderia dar várias dicas aí de currículo, mas o resumo da orientação,
podem procurar a Vital ou outra empresa afim, mas façam um currículo já no formato padrão, né? Já foi definido um formato padrão dentro da área de RH, então tem que ser feito esse formato porque as empresas vão encontrar as informações todas sempre no mesmo lugar, de forma clara, objetiva, então facilita para a empresa a interpretação daquele currículo. E nesse currículo, então, agora a recomendação é que se também acrescente alguma coisa informal, senhor. Sim, sim. Por exemplo, se vocês forem fazer o currículo lá na Vital, a gente vai buscar essas informações com vocês e descrever a melhor forma de você colocar aquela experiência informal, tá? Porque todo trabalho que a pessoa executa é uma experiência. Claro, num período um pouquinho maior, né? Pra gente tem algumas experiências que exigem mais tempo para realmente se contar como experiência. Mas vamos lá, posterior ao currículo, né? Chega lá na empresa. Com o currículo sempre. Por mais que você enviou o teu currículo anteriormente, a empresa já tem o teu currículo em mãos, é uma forma de você demonstrar que você está preparado. Então, por favor, currículo numa pastinha, bonitinho, limpo, não pode estar dobrado, amassado, cuida, é o teu cartão de visitas, né? Que ele esteja não dobrado. Da melhor forma, mais bem apresentável. Como você cuida do teu precioso cartão de visitas, da tua forma de apresentação profissional? Da melhor forma que você puder, então leve dentro de uma pastinha, impresso, sem ter risco, sem ter nada de amassado, isso já vai dar um ar de organização, você se preparou para a entrevista, né? 10 minutinhos antes, tá? Chegar muito cedo vai demonstrar ansiedade, ainda mais quando nós temos profissionais aí da área da psicologia que vão estar avaliando o candidato. Então, se mostrar seguro que você chegou 10 minutos antes para que se acontecer algum imprevisto você estiver lá, ok, muito tempo demonstra ansiedade. Ansiedade, né? Claro que você tem que saber onde é que é o endereço daquela empresa, se tem muito trânsito, se é fácil de estacionar. Daqui a pouco você perde um baita tempo ali estacionando, se foi teus 10 minutos e até atrasado você chega. E não pode, né? Então se prepare, sabe onde é a empresa, sabe que caminho você vai fazer, chega lá com 10 minutinhos de antecedência, bem alinhado. Meninas, cuidar muito. Não pode ter decote, né? Não pode ter aquela maquiagem muito pesada. Os meninos ir de uma forma formal. Bonezinho não vai nessa hora, né? Deixa o bonezinho e às vezes em casa. O pessoal usa, né? E assim, até vamos falar um pouquinho de vagas mais alternativas, né? Daqui a pouco vamos falar da área de designer, que é uma área bem alternativa, onde geralmente o pessoal tá com boné. O pessoal tá mais informal, mais descontraído. Mas você tá indo para uma empresa para fazer a tua apresentação de currículo e você não sabe se aquela empresa é formal ou não. Então vá preparado. Não erre. Vá de forma formal. Claro. Depois, se daquilo você que seria o ideal, né? No ideal. Depois, se você vê que a empresa é mais descolada, te permite usar algo diferente, aí você vai usando algo diferente, sim, né? E na entrevista? Isso. Pode dar alguma dica? Na entrevista, responder tudo que for perguntado, mas não deixar só nisso também, né? Se você se preparou para chegar naquela empresa, então você estudou aquela empresa. Toda empresa hoje tem site. Ou se não tiver, tem Facebook e Instagram. Vai olhar aquela empresa. Stop aí. Parou aí. Então, esse candidato ou a candidata precisa pegar informações da empresa o mais suficiente possível. Com certeza. Tem que gerar um assunto. Como que você vai lá naquele endereço X, naquela empresa X, se você não a conhece? Você quer trabalhar lá por quê? Né? Tem que demonstrar o interesse de trabalhar naquela empresa. Então, ter estudado anteriormente o histórico da empresa, porque aí você vai responder todas as perguntas que o recrutador te fizer, o dono da empresa, o RH da empresa, vai respondendo. Mas e depois, quando acabou os questionamentos? Vai sempre se abrir uma porta. Você tem algo a perguntar? Ou se não se abrir a porta, crie uma alternativa. Olha, ontem eu estive olhando o site de vocês, sei que vocês estão há tanto tempo no mercado.
E o mercado de quê? Você tem que estudar o mercado também que a empresa atua. Claro. Daqui a pouco você ouviu uma notícia legal sobre um concorrente que você já pode colocar naquela entrevista de emprego. Olha como vai melhorando a qualidade da conversa e dá a oportunidade daquela profissional ficar mais tempo conversando contigo. Se aquela profissional ficar mais tempo conversando contigo, a recrutadora, o dono da empresa, o RH, vai dar a oportunidade de te conhecerem melhor, né? E assim identificar que aquele perfil é o perfil da empresa. Por isso que é tão importante você fazer esse estudo prévio, vai criar muita chance de conversa dentro daquela entrevista e assim o entrevistador vai conseguir conhecer melhor o teu perfil. E ver o teu interesse, né? Que isso é primordial. E procurar ter uma tranquilidade necessária para a entrevista. Né? Claro. Aí a gente fala de que geralmente não é muito fácil. Às vezes o candidato novo está um pouco nervoso, né? E muita gente sofre com isso. E além de sofrer com a ansiedade no momento da entrevista, acaba, às vezes, sendo desqualificado por isso. Por isso, né? O que é uma pena, né? Mas aí se você tá nervoso, primeira coisa, sinceridade sempre, né? Se você chegou naquela seletiva e você tá muito nervoso, sinceridade. Recrutador, dono da empresa, eu hoje estou muito nervoso, estou muito nervosa, porque eu quero muito trabalhar nessa empresa, mas eu me encontro muito nervosa, então eu vou ir me adequando às tuas perguntas. Fale que você está nervoso, que daí o entrevistador já vai conseguir ter um carisma também, né? Claro. Vai entender essa situação, porque ele já passou por isso também. Exato, vai fazer uma empatia. Claro, tem casos que até a gente recomenda para se deixar para uma segunda oportunidade, principalmente em vagas mais específicas, Vitor, que as pessoas acabam não participando tanto de seletiva, porque o profissional é específico para aquela área, ele se prepara tanto para chegar naquela entrevista que ele acaba ficando muito nervoso. Então, a gente sempre recomenda que o empresário deixe para entrevistar num segundo momento. Faça algumas perguntas básicas para que ele se sinta à vontade, mas é uma área específica, onde é difícil de encontrar profissionais daquela área. Sim. Então, dê a oportunidade para que o nervosismo não cause um efeito negativo nessa hora. E eu acho que vai desse feeling também do empresário, né? De saber, olha, dá um tempo mais ali e tal, né? A gente sempre orienta isso, porque às vezes o empresário também tá cheio de coisa, né, para fazer. Exato. Então acaba pulando uma etapa muito importante e não dando a oportunidade àquela pessoa que era tão tímida, ela pode ser um ótimo profissional, não é por causa da timidez, né? Com certeza. Vanice, agora já indo mais para o final da nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta aí que sai um pouco desse segmento desse foco de buscar um emprego, dessa legião toda que sempre existe na sociedade de pessoas buscando um espaço para trabalhar, para aquele segmento de pessoas jovens ou já mais maduras que tem na veia, que tem na pele o tino, o gosto por empreender, né? Como é que vocês vocês também trabalham com esse segmento de pessoas que querem empreender, que querem botar o seu negócio, que afinal de contas quer ter uma certa independência? A gente via muito currículo bom lá, Vitor, às vezes entrando numa empresa, ficando pouco tempo, saindo, criando aquela instabilidade no próprio currículo, mas porque a gente identificava naquele perfil que aquele perfil era empreendedor. E aí fica aquela insaciedade, né? A pessoa não consegue se assentar onde ela está porque ela está sempre inquieta, ela quer o algo a mais. Então, geralmente os currículos que não saem por um motivo específico de dentro de uma empresa e são currículos mais desenvolvidos, se a gente for fazer uma análise naquele perfil, vai se chegar que o perfil é um perfil empreendedor. E isso é uma necessidade que, quando eu entrei na Vital, eu logo identifiquei, e além da necessidade do candidato ter um projeto voltado para o empreendedorismo, a gente via muitas empresas, que eu também prestei consultoria em algumas empresas, então as empresas tendo a carência de ter uma participação societária e não sabiam aonde buscar.
Daqui a pouco ele tinha essa carência de vender a sua própria empresa, mas não era porque a empresa estava falida, era porque o dono da empresa ele não precisa ficar a vida inteira com a empresa, ele pode mudar. E tinha essa necessidade, onde eu vou buscar? E daí acaba vendendo aí a empresa ou integrando a participação societária, que é mais difícil ainda, com alguém que não é tão qualificado para aquele setor, para aquela área. E aí nisso eu iniciei o projeto Empreender, já tem 1 ano e deu super certo, porque ambos os lados tinham essas necessidades e ali tem um ponto de encontro, onde hoje a gente chama as empresas que têm interesse em ser vendidas, em buscar uma participação societária ou uma franquia, uma empresa que quer ser uma franquia, né? Que aí nós também temos alguns parceiros, a gente tem vários braços. Fazer a franquia, a Vital não gera a franquia, a Vital não executa, mas nós temos vários braços onde a gente indica as pessoas que podem transformar essa empresa numa franquia e aí sim, dentro desse banco de dados que a Vital Gestão Humana tem, a gente consegue identificar quem tem esse perfil empreendedor para ir encaixando dentro do segmento que cabe aquele perfil executar, né? Porque nem todo... ter um perfil empreendedor não significa que eu vou dar certo em qualquer setor de empresa. Exato. Em qualquer ramo de empresa. Então, a gente precisa também colocar a pessoa no lugar certo. Ainda mais porque empreendedorismo é algo que se inicia sempre pensando. É para a vida toda. Não que não possa mudar. Pois é, e nas entrevistas de busca de uma vaga de emprego, já os profissionais de vocês, psicólogas, muitas vezes podem detectar ali a vocação da pessoa para o empreendedorismo, né? Ou não? Todo candidato que cadastra um currículo lá na Vital, nós sempre passamos um vídeo que explica o projeto Empreender, antes de colocar o currículo para o banco de dados. Primeiro que é informativo, nós passamos para todos, como uma forma de divulgar, né? Porque esse projeto Empreender, por ser novo, não ter algo semelhante, acaba confundindo um pouco, né, Vitor? Então a gente fez um videozinho que explica o que é o projeto Empreender e passa para todo mundo já como forma de divulgar. E ali tu vai vendo quem se acusa, né? Opa, mas o que é isso? Que ramo vocês atuam? Tem empresa... Hoje nós temos 21. Semana passada a gente colocou mais uma no projeto Empreender, então são 21 empresas que estão cadastradas no projeto Empreender. E tem empresas de todos os segmentos, de todos os portes também, né? Sim. Tem empresa que recém está começando, um porte médio, tem empresas de porte grande também. E a gente consegue hoje ter um leque de opções, tanto para os candidatos se interessar para saber mais sobre aquela empresa, porque daqui a pouco tem um recurso financeiro que ele deixou guardadinho para um dia empreender e viu que tem um segmento que atrai, talvez ele já tenha uma formação, já tenha trabalhado lá, e aí a gente identifica, ó, já trabalhou, tem formação, gosta, tá um nível acima de currículos, essa é a pessoa. Então vamos fazer uma análise primeiro para saber se tem um perfil empreendedor, para depois indicar para a empresa, porque quando vai para o lado da empresa a gente precisa ter um pouco mais de cautela, né? Pois é, muito interessante esse projeto Empreender aí. Eu acho que até daria mais tempo para nós conversar sobre ele, mas de certa maneira tu já explicou, né, as finalidades e como é que consiste, né? Lá no site, no Facebook, no Instagram da Vital, tem uma leve descrição, assim, de algumas empresas que permitem falar o nome e a gente expõe o nome, tá? Porque essas empresas, então, têm um acordo conosco que é nós que vamos gerenciar o futuro empreendedor da empresa. E quem não quer expor o nome, a gente deixa só a descrição do segmento que atua, um pouquinho de imagem para a pessoa entender e também explicar se aquela empresa está sendo vendida ou a sociedade ou ela é uma franquia. E aí vão tendo os interessados, a gente apresenta para a empresa dando ok, nós estreitamos esse elo de ligação entre a empresa e o candidato, que é candidato... Aproxima, né? Às vezes é candidato de projeto Empreender, Vitor, que acaba se tornando vaga, né? A gente não pode desperdiçar um bom perfil. Às vezes a pessoa está lá interessada em empreender, mas ela tem insegurança.
Então a gente já vai pelo caminho de, então vamos fazer um contrato de trabalho para você conhecer melhor a empresa. E posterior, vocês conversam, né? A empresa e o candidato conversam sobre a aquisição em si. Claro, legal. Bom, uma outra pergunta aqui, Vanessa. O desemprego, ele aumentou muito no Brasil, né? Sobretudo agora com a pandemia. Você concorda que os governos deveriam implementar políticas públicas que promovessem mais oportunidades aos jovens? Com certeza, né, Vitor? Tudo que vem ajudar nesse período, porque a gente tem alguns segmentos que se destacaram, que a gente já citou aqui, mas a maioria dos setores hoje está com uma deficiência muito grande na parte econômica para sustentar a empresa em si, e houve muitas demissões. Então, tudo que vir a ajudar, a gente fala de governo, incentivo, ok, de pessoas, buscar especialização, profissionalização, tirar a bundinha da cadeira lá, fazer o algo a mais, né? Porque sem desculpa que para se especializar não tenho dinheiro, não tenho tempo, porque existe muita coisa gratuita, né? Nós falamos Existe muitas possibilidades, né? Nós falamos antes da Unicinos, mas fora a Unicinos, gente, que a EAD vai ser particular, vai ser pago. Mas fora isso, tem tanta forma de instrumentar. Sábado agora a gente teve uma palestra gratuita lá na Vital, né? E a gente vê que as pessoas não aderem. Era tão legal a palestra, quem participou da palestra prosseguiu depois, mas o pessoal acaba por não aderir. Era um sábado de tarde. Quem tinha tempo, a maioria das pessoas então com tempo disponível, mas tá faltando um pouquinho essa busca, né? Faltando, né? O pessoal precisa buscar por conta própria, sabe? Com certeza. E porque tu vai pegando gosto também por ter novos conhecimentos sempre, isso acaba virando um vício, então, e vai ser um vício favorável. Com certeza. Agora vamos fazer uma propaganda aí para vocês, aí, uma cortesia. A Vital Gestão Humana, ela funciona onde mesmo? Fica na Avenida Simval Saldanha, 239, é no centro. Eu vou indicar que fica bem fácil, que é abaixo da Igreja Matriz Católica, bem em frente ao ginásio do Salão Paroquial, então não tem erro. Legal. E hoje o que vocês estão dispondo aí de vagas? Não sei se tu pode falar sobre o atual momento do que vocês, se tu quiseres também, né? Sim, Vitor, a gente está hoje com 5 páginas de listagem corrida de vagas em aberto. Então hoje tem vaga de todos os segmentos e de todos os setores, inclusive comercial, que é o que mais hoje está sendo afetado dentro da área econômica, mas tem vagas. Então, se o pessoal quiser acompanhar, porque a descrição das vagas, a gente não anuncia só o nome da vaga, a gente gosta de anunciar os pré-requisitos que a vaga pede. Porque se eu for dizer, tem uma vaga de vendedor externo, é muito genérico. Precisa saber o segmento que a pessoa vai atuar, para que todo mundo já vá se encaixando, nem todo mundo vende tudo, né? Claro. E aí, olha lá no site, olha lá no Facebook, no Instagram da Vital Gestão Humana para vocês começarem a identificar as vagas que interessam. E tem vagas específicas que tá faltando gente no mercado. A gente precisa muito de soldador, de eletricista, sabe? Vagas que a gente realmente tem uma deficiência para fechar as vagas, que ficam lá, né? E nós estamos sempre tentando encontrar esses candidatos. Por isso que eu digo especialização, né, Vitor? Especialização, né? Hoje a gente tem uma vaga, nós temos vaga de eletricista industrial, mas é para mais do que uma empresa só. E tem uma vaga em específico, 4, que é para a mesma empresa, mas 4 vagas de eletricista industrial e a gente não consegue preencher. Tá faltando. Faltando gente qualificada no mercado. As que tem já estão colocadas. Já estão colocadas. Essa especialização dentro das nossas áreas, aqui a nossa cidade vive muito essas áreas, então também é uma boa dica para buscar um curso profissionalizante aí, porque hoje é uma deficiência no mercado. Deficiência no mercado também, quem tenha uma qualificação mais específica no inglês. Pois é, mas Vanice, agora me surgiu uma outra pergunta em cima do que tu está falando e que eu considero importante comentar assim. Santa Rosa,
até busca, agora tem uma nova administração, eu acho que todas as novas administrações elas buscam fazer a cidade se desenvolver e crescer. E imagino que a nova administração aí está buscando fazer uma atração de empresas novas para cá, né? Sobretudo no setor de indústrias e tal. Em vindo novas empresas com outros tipos de serviço, cria-se novas vagas e, portanto, novos cursos devem ser realizados também, né? Uhum. Tu sabe que assim... Porque hoje eu imagino que vocês trabalham com uma demanda X de profissões e de tipo de trabalho. Mas imaginando um cenário da cidade maior, com mais empresas diferenciadas, vai surgir vagas e trabalhos diferentes, né? Claro, e com essa ideia que a gente vem aí da nova administração, né, política e tal, a gente sabe que vai haver uma mudança. E eu sempre falo que dentro dessas áreas de fábrica, de produção, hoje os profissionais que faltam são aqueles de especialização mesmo, né? Sim. Quando a gente fala da área de logística, estamos com vaga de logística lá, mas é um profissional que realmente hoje... E existe curso de formação em logística disponível em várias faculdades, técnicos também, mas parece que as pessoas ainda não se alertaram que o ramo da logística é muito bom, o ramo da especialização de produção, na linha de produção é muito boa, porque a atração de novas fábricas para cá vai acontecer de virem, né? Então a gente precisa de profissionais preparados. Se hoje já falta um eletricista industrial, que dirá daqui a 1 ano, 2 anos, né? A gente vai ter que estar importando, vai ter que estar trazendo de outras cidades para cá, mas é algo para se atentar, sim, né? Essa parte industrial aí é uma boa ideia para as pessoas se especializarem. E tecnologia, tá? Se especializar dentro da área da tecnologia é um campo onde a gente não consegue profissional também com gabarito superior, né? Então é uma boa ideia aí para... Legal. Vanice, para finalizar, assim, a tua fala final aí de despedida aqui do nosso bate-papo, mas também uma dica aí para quem quer buscar uma nova oportunidade e se firmar aí no mercado de trabalho. Tirar a bundinha da cadeira. Na verdade, tu já falou muito sobre isso, mas não custa agora... Mas tirar a bundinha da cadeira, né, Vitor? As pessoas têm que se desacomodar. A gente falou já há mais de 1 ano, se reinventem, vão em busca de especialização. Isso já tá tão maçante de ouvir, mas parece que tá faltando ainda, né? Tá faltando de falar mais ainda. As pessoas precisam fazer o diferencial. Hoje existe especialização de forma gratuita em qualquer lugar e o diferencial até da tua forma de apresentação. Um currículo no formato padrão não significa que tu vai sempre da mesma forma levar o teu currículo. Existem tantos meios de você chegar numa empresa, dependendo da área que você vai atuar dentro de uma empresa, já leva uma solução. Se você sabe que a empresa atua em tal setor, em tal segmento e sabe que existe uma demanda naquele segmento, por que não chegar na entrevista de emprego com uma solução para aquela empresa, uma ideia de solução? Claro. Mesmo que não seja o ponto de ser feito aquilo que foi sugerido pelo candidato, mas o fato de você fazer diferente, de você chegar de uma forma diferente dos demais, já vai te destacar. Vai demonstrar criatividade, né? E proatividade, vai ser proativo, porque vai sair na frente, né? A gente sempre fala especialista, né? Buscar formação, ter conhecimento na área, mas não quer dizer que isso é uma coisa taxativa. Ser especialista quer dizer que tu pode fazer algo criativo para levar como ideia e sugestão. Então, sair fora dessa casinha, desse quadradinho, assim, é a dica que eu dou. Tá certo, sair fora daquela caixinha. A dita caixa. Vocês funcionam das 7h30? 7. Das 7? 7, a gente começa bem direto, cedinho. Não fecha ao meio-dia. Intervalo. E vai até às 18h30. Aí ninguém tem desculpa que não pode ir, né, Vitor? Exato.
A gente começa antes que toda empresa abre e depois da maioria das empresas fecharem também, não fechamos ao meio-dia. Legal, legal. Eu eu acho que nosso bate-papo aqui foi muito legal, muito produtivo, muito interessante para todos quantos queiram tirar algum proveito, né, nessa área tão importante da questão do emprego, do trabalho. Né? Te agradeço muito. Foi um grande prazer aí ter a tua presença, Vanessa, e sucesso para vocês. Obrigada, agradeço a oportunidade e eu estou disponível sempre, tá? Também quem quiser levantar questionamentos, tem lá nas páginas da Vital. Telefone da Vital. Eu vou passar o meu celular, o meu WhatsApp, sim, tá? Sim, apesar de estar lá nas redes sociais. Não sou somente eu que respondo esse WhatsApp e tem uma quantidadezinha bem grandinha lá, mas aos poucos eu venço todo mundo, tá? Mas cita aí. 559-9129-6286. Para quem não anotou, tá em todas as redes sociais disponível esse número de telefone. E fica gravado, é fácil de anotar. Isso aí. Feito, obrigadão. Certo. Obrigado aos nossos internautas, aos nossos apoiadores. Obrigadão.